essa casa. Amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe cada um. Amém? Bom estar com vocês. Já tem algum tempinho que a gente não está aí, né? Mas sabemos que em todos esses cultos passados temos certeza que foi uma bênção. E graças a Deus estamos sendo restaurados passo a passo. Amém? Queridos, queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Vamos estar orando, pedindo a Deus que abençoe esse tempo da palavra. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela sua presença no nosso meio. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor já moveu no meio dos louvores. O Senhor já liberou algo sobre os nossos corações e estamos sentindo, Senhor, o seu mover em nós. Também como declaramos, Pai, afasta todo medo, afasta tudo aquilo que restringe, que limita, que impede que possamos estar mergulhados na sua presença, assim como o Senhor deseja para nós. Pai, abençoa essa palavra, abençoa aquilo que o Senhor deseja liberar a nós, não as coisas que eu possa vir a falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar a cada coração. Senhor, tenha liberdade para mover conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer para nós nessa noite. Abençoa cada família, abençoa cada casa. Senhor, que a sua presença seja sempre o lugar, a prioridade, o centro das nossas famílias, e que vejamos, Senhor, todas as suas promessas se cumprindo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos mais um momento. Obrigado, Espírito Santo. Se você puder abrir suas mãos nessa hora, Ele está aqui no meio de nós. Abra-se para Ele nessa hora. Fala, Espírito Santo, que o Senhor quer falar a mim nessa noite. Que o Senhor deseja ministrar o meu coração. Quais coisas que o Senhor deseja liberar na minha mente, destravar na minha vida. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não ia começar por isso, mas eu senti de compartilhar isso, que muitos já conhecem, essa história que eu tive alguns anos atrás. Se eu estiver sendo repetitivo, você me conceda um pouco de graça. Obrigado, amor. Mas eu creio que tem alguns novos, no nosso meio, que talvez sirva para você, dentro daquilo que Deus deseja falar a nós. Alguns anos atrás, eu estava com uma equipe de alguns estudantes na Inglaterra fazendo missões. Nós havíamos sido enviados através da Bethel, na Califórnia. Estávamos fazendo curso lá, ministerial. E nessa viagem, um dos objetivos não era apenas ir às igrejas, abençoar e equipar aquelas igrejas, fortalecer aquelas igrejas. E um dos desafios da igreja na Europa é que, de certa forma, as pessoas se esqueceram de Deus. As pessoas se esqueceram daquilo que Deus já realizou no meio deles. E nós sabemos que grande parte dos grandes avivamentos aconteceram na Europa, iniciaram-se na Europa. E quando nós chegamos naquele momento, naqueles lugares, e visitávamos as cidades, os vilarejos, as vilas, nós vimos igrejas muito pequenas, às vezes de 5, 10 pessoas, que estavam há anos tentando apenas se manter. E um dos propósitos que nós tínhamos ali era de fortalecê-los, era de lembrá-los que Deus estava presente, que Deus continuava sendo o mesmo, que Ele estava operando, que Ele estava vivo e que os olhos dele estavam sobre eles. E dentro das várias coisas que nós fizemos, além disso, era também evangelismo nas ruas, enfim. Mas eu me lembro que estávamos nessa pequena igreja. Essa igreja, ela se dividia com uma outra. Então, pela manhã, era uma igreja fazia o culto e à noite outra igreja fazia o culto. E eles
de linhas diferentes, denominações diferentes, percepções diferentes, mas eles estavam ali unidos, porque eles precisavam do Senhor, assim como nós. E eu me recordo que estávamos nessa atividade que nós chamávamos de caça ao tesouro, que basicamente era, nós orávamos, dividimos em grupo, pedimos ao Espírito Santo que falasse conosco sobre as pessoas que nós deveríamos encontrar nas ruas, para que quando nós fôssemos encontrar com essas pessoas, Deus já tivesse nos dado uma noção do que falar. E isso destravava, sabe? Isso abria o coração das pessoas, porque nós falávamos coisas que somente elas sabiam. E nós saímos várias vezes durante esses dias para fazer isso. Mas num dos dias que foi bem específico para mim, eu orei e o Espírito Santo me trouxe uma imagem diferente. Eu via essa escada como uma escada de madeira. E no começo dessa escada, haviam assim 2 leões prateados, como uma estátua, formando o início da escadaria. E eu via ao final, subindo aquela escada, uma moça. E ela tinha uma outra moça abraçando ela, como se estivesse cobrindo essa mulher. E naquele momento eu não tive discernimento para entender claramente o que significava aquela percepção, aquela visão que eu tinha tido. Eu só sentia que essa mulher que abraçava a outra estava cobrindo e ela estava orando para que essa mulher pudesse ter filhos novamente. Era uma sensação de discernimento que o Espírito Santo me trouxe. E nós compartilhamos isso porque o objetivo era compartilhar, essas pistas, essas percepções entre nós, e saímos às ruas buscando encontrar essas pessoas. E para mim, especificamente, era essa mulher vestida de vermelho. E nós saímos às ruas e eu compartilhei e perguntei para os ingleses que estavam comigo, se eles conheciam algum lugar que tinha essa característica. Essas escadas que subiam com esses leões, prateados no meio da escada. E a princípio eles falaram que não. E o nosso procedimento padrão era escrever, era anotar todos os detalhes. Então eu peguei o meu celular e tinha essas coisas escritas. E foi assim que Deus foi falando durante todos aqueles dias. E nós encontrávamos as pessoas e nós falávamos: olha, isso aqui que o Senhor falou comigo essa manhã. E nós mostrávamos o celular para as pessoas e as pessoas eram impactadas, porque dávamos detalhes, A pessoa vai estar vestida de tal forma, ela tem uma filha, e características, às vezes a data do nascimento, coisas que só o Espírito Santo poderia realizar. E nós íamos assim. Só que naquele dia eu não encontrei esse lugar e eu não encontrei essas pessoas. E quando nós nos arriscamos a fazer isso em fé, nós precisamos também crer que Deus, Ele está nos cobrindo, E eu anotei aquela palavra, nós guardamos e retornamos aos Estados Unidos na época. Nós voltamos depois ao Brasil, depois voltamos aos Estados Unidos novamente para um 2º ano de curso. E aquela palavra ficou ali guardada. Em alguns momentos eu perguntava a Deus: Senhor, por que eu não encontrei? Será que houve alguma falha minha de não ter encontrado essas pessoas, de não ter encontrado esse lugar? Será que cabia algo a mim? E Deus não falava nada específico sobre isso. E nós chegamos, passamos mais alguns meses lá, até que veio a 2ª viagem. E nessa 2ª viagem, nós estávamos orando, pedindo a Deus: Senhor, para onde nós devemos ir? Porque haviam centenas de viagens disponíveis, e nós queríamos que Deus estivesse nos conduzindo para aquilo, que não fosse simplesmente um desejo do nosso coração, porque ao mesmo tempo que tinham lugares muito complicados para o Evangelho, nós tivemos amigos, e vocês nós já compartilhamos isso com vocês, testemunhos, que foram conhecer, por exemplo, a igreja perseguida na China, e lá eles ministraram nas igrejas que chamavam underground. Mas outras pessoas ficaram nos Estados Unidos, outras pessoas foram para lugares da Europa, foram para a Oceania, ou para a Ásia, enfim.
muitos lugares diferentes disponíveis. Então era necessário que nós tivéssemos direção de Deus. E como Deus estava ministrando a nós que nós deveríamos voltar para Friburgo, uma das coisas que nós desejávamos, e eu falava isso muito com a Flávia, era assim: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor deseja fazer em nós hoje, através dessas missões, para o futuro que nós temos em Friburgo. E enquanto ministrávamos ao Senhor, orávamos, louvávamos, o Espírito Santo falou comigo que eu deveria voltar às minhas origens. E eu sou friburguense, né? Nós somos friburguenses. E quando Deus falou comigo essa palavra, eu entendi que eu deveria buscar aspectos da colonização friburguense. Então eu sabia pela história de Friburgo, que Friburgo inicialmente foi colonizado por suíços, posteriormente vieram os alemães, e daí a colonização foi se ampliando, né, com os demais povos. Então, na minha cabeça, o ponto fácil, ou melhor, a maneira mais certa de aplicar para essas viagens era fazer da mesma forma. Me inscrever lá para a Suíça, depois para a Alemanha, eu tinha que escolher 7 opções. E as pessoas, conforme, os líderes da viagem, conforme recebiam essas inscrições, elas oravam para saber se você deveria ir com elas ou não. Ou seja, não era apenas a sua testificação com o Senhor, mas os líderes da viagem também precisavam testificar que você estava sendo enviado para esses lugares. E nós oramos, entregamos, apliquei para essa viagem, nessa ordem, e na primeira viagem eu fui rejeitado. Então os líderes da equipe da Suíça disseram a mim: olha, você não deve ir com a gente. Não sentimos que é o Senhor atuando nesse momento para te trazer conosco. Mas o líder da viagem da Alemanha, ele disse: não, Thiago, eu sinto que você deve ir com a gente. E assim me aceitou a viagem e começamos a preparar, na preparação daquela viagem. Então nos reuníamos semanalmente, orávamos, buscávamos, compartilhávamos a respeito da cultura, daquilo que nós iríamos encontrar, de como deveríamos ministrar aquelas pessoas. Pedimos a Deus palavras para que quando chegássemos lá estivéssemos prontos. E Deus foi ministrando, construindo as nossas vidas dessa forma. Até que no último dia, na semana, uma semana ou 2 semanas antes daquela viagem, o líder da viagem nos convidou para ir à sua casa. E nós estávamos, era um sábado pela manhã, se não me engano, nós nos dirigimos lá e toda a equipe que iria viajar. E quando eu cheguei lá e abri a porta, bati na porta e abri a porta daquela casa, eu tive um encontro com a minha escadaria, com a escadaria que eu havia visto 1 ano antes. E estava lá a escadaria de madeira, os leões de prata, na ponta de cada corrimão. E imediatamente que eu entrei, eu me lembrei da palavra. Tirei meu celular do bolso, chamei o líder da viagem, falei com ele, o nome dele era Jared. Falei: Jared, isso aqui faz algum sentido para você? E quando ele leu a descrição, claro que ele ficou impactado, porque eu estava descrevendo o interior da casa dele. Entende isso? Como que isso foi assim marcante? Mas eu perguntei para ele assim: faz algum sentido assim, a experiência com as mulheres que eu havia visto naquela visão? E ele falou: não, Thiago, não faz sentido para mim, mas guarda essa palavra, porque quando nós estivermos na viagem, Deus pode te trazer à tona essa palavra e você encontrar essas mulheres enquanto está ministrando lá. Então eu guardei essa palavra, continuamos orando, passou 1 ou 2 semanas, nós estávamos chegando em Munique. E chegando em Munique nós fizemos a mesma coisa, nós nos dirigimos para igrejas, na Alemanha, algumas igrejas maiores e outras igrejas também muito pequenas. As pessoas reticentes, resistentes ao Evangelho. Especialmente ali em Munique, muito difícil falar de Cristo, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre Deus. Elas têm, segundo algumas delas nos diziam, eu tenho tudo que eu preciso. O governo cuida bem do seu povo. Então na saúde, tem tecnologia, tem tudo aquilo que aparentemente as pessoas precisam, mas que muitas vezes elas nem conseguem ver que o mais importante elas não têm. Mas mesmo assim nós íamos compartilharmos o Evangelho. E eu me recordo que
nós estávamos no último dia dessa viagem. Nós estávamos numa cidade chamada Augsburg. E enquanto eu estava pedindo a Deus, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração a respeito de Friburgo, a respeito dessa experiência que eu tive ali em relação à escadaria. Por que o Senhor fez isso dessa forma? Por que eu vi uma coisa 1 ano antes? E agora eu estou me deparando com essa realidade 1 ano depois, como isso é possível? E Deus falou ao meu coração muito claramente, dizendo: Tiago, eu estou no seu futuro. Sabe, não existe nada que me pegue desprevenido. Quando você pensa que talvez as suas decisões vão te levar para um lado ou para o outro, o Senhor já sabe aquilo que você vai decidir. O Senhor já sabe as suas escolhas. Ele é onisciente, é característica, é atributo do Senhor. Então Ele já conhece, Ele não pode ser pego desprevenido. E isso é importante para nós, porque você sabe que amanhã o Senhor já guardou o seu futuro. E quando você chegar lá, toda a provisão necessária já vai estar lá. Quando você chegar no dia de amanhã, o Senhor está pronto, preparado para aquilo que você precisa. Sabe, toda a provisão, tudo aquilo que você necessitar, o Senhor já vai estar lá pronto. E Deus estava falando isso comigo. Falou assim: eu já estou no seu futuro. Eu te mostrei isso, essa visão você teve um ano antes, para que você saiba que embora todo o seu processo de escolha, as suas decisões te trouxessem até aqui, ainda assim eu não fui pego desprevenido. Eu estava lá. Deus é maravilhoso. E nesse último dia, no último culto, eu estava sentado na segunda fileira, e essa amiga suíça começa a conversar com um casal que estava atrás de mim. Um casal alemão, daquela localidade. A igreja tinha umas 40 pessoas nesse dia. E ela começa a conversar e de repente ela vai e bate no meu ombro, né? E diz assim: o Tiago é do Brasil. E eu olho para trás, curioso, tentando entender o que eles estavam falando. E ela começa a explicar para mim. Ela começa a dizer: olha, Tiago, esse casal, eles estavam no Brasil na semana passada. E eu fico muito surpreso. Eu falei assim: poxa, que legal, muito surpreso. E eu começo a conversar, eles sabiam falar inglês, então nós conseguimos conversar. E eu falei assim: nossa, mas que legal, onde que vocês estavam? E ele começa a dizer assim: olha, eu estava em Nova Friburgo. E eu falei assim: eu não acredito que você estava em Nova Friburgo. E ele tira o celular, e sabe o que ele me mostra? O chimarrão. E começa a dizer, né, que ele tinha encontrado pessoas, começa a falar do nome de pessoas que nós conhecíamos daqui. Especificamente ele falou do Ministério Peixes, né? Missão Peixes, e que levou eles, né, nesse processo. Estavam também numa viagem missionária a Nova Friburgo, né? E aí ele começa a dizer para mim, ele diz assim: olha, Tiago, me passa seu contato, porque eu quero te conectar as pessoas de lá. E aí Deus confirmou parte daquilo que Deus ele havia dito para mim, que Deus nessa viagem ele ia reconectar as minhas origens. Queridos, nesses momentos que você experimenta essas coisas, você passa a perceber que a realidade de Deus é uma realidade muito mais presente do que nós imaginamos. É uma realidade muito mais profunda, muito mais pessoal do que às vezes nós vivenciamos. Isso me mostrou que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Sabe, quando nós passamos esse processo da enfermidade que nós compartilhamos com a igreja, é difícil não se lembrar. É difícil não se lembrar que Deus também está no meu presente. Que Deus está aqui hoje, e Ele está aqui hoje para você. Sabe, Deus está hoje para você, Ele estará amanhã para você. Deus estará contigo. E uma das ordens bíblicas que nós mais vemos na palavra é: não temas.
Se você abre a palavra e você começa a folhear as letras da Escritura, você vai ver Deus falando constantemente: não temas, eu estou contigo, não temas, não temas e não temas. Mas por que não temer? Amados, o medo, ele ataca o fundamento do nosso relacionamento com Deus, a nossa fé. O medo é capaz de sabotar aquilo que conecta você com Deus. O medo não é um sentimento que às vezes nós passamos quando nos deparamos com um perigo iminente, mas o medo que fala a respeito do posicionamento. Sabe, que nós escolhemos permanecer. Então nós enfrentamos situações que são amedrontadoras, intimidadoras, e às vezes nós escolhemos permanecer debaixo da influência desse medo. E crer, deixar o medo ter esse acesso ao seu coração, é, em outras palavras, crer no seu inimigo. É quando nós damos crédito à pessoa que quer nos destruir, que quer nos manter em cativeiro, que quer nos manter em opressão. Mas Deus veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. É isso que o Filho do Homem veio fazer. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, ele diz, lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, ele fala para Timóteo: Timóteo, eu te lembro que você desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, o medo é o agente que te paralisa. Se você permitir, vai fazer adormecer os seus dons, vai fazer com que você se torne uma vítima dos seus relacionamentos, vai roubar a sua alegria, vai impedir que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Às vezes o medo é justamente esse agente que impede você de alcançar o seu potencial em Deus. E aqui Paulo, como é um filho na fé, ele diz: Timóteo, presta atenção, cara. Olha, desperta o dom que está na sua vida. Acende esse dom que foi derramado sobre você através das imposições das minhas mãos. Porque Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de temor, de poder, de amor e de moderação. Às vezes o medo faz isso conosco. Ele começa a abafar aquilo que Deus derramou na nossa vida. Ele começa a nos colocar em uma situação de vítima, sem força, sem capacidade para reagir. Às vezes o medo faz abafar tudo aquele projeto que Deus tem na sua vida. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: olha, desperta isso. Sabe, se levanta, se posiciona, desperta o dom que está na sua vida. Porque Deus não te deu esse espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de poder, Ele te deu o espírito de amor, Ele te deu o espírito de moderação. Então levanta-se. Sabe, Jesus frequentemente falava aos seus discípulos que se pegavam temerosos nas circunstâncias, no meio da tempestade, quando havia falta de respostas, quando eles não sabiam como agir ainda. E Jesus frequentemente perguntava para eles: por que a fé de vocês é pequena? Por que vocês olham essa tempestade, mas o coração de vocês fica atribulado com elas? Por que vocês se deparam com a escassez e vocês acreditam que eu não posso prover novamente? Jesus constantemente lembrava a eles que aquele que é maior do que todos os profetas, que aquele que é maior do que todas as coisas, aquele que criou o mundo, que formou o mundo através da sua palavra, estava presente, estava com eles, e eles não estavam sós. Jesus frequentemente precisava trazer isso, mas a questão, amados, é que quando nós nos deparamos com tempestade, com circunstâncias adversas, esse medo, se nós permitimos, ele sabota a nossa fé. Ele faz com que nós estejamos temerosos, e a nossa fé, que poderia ser grande, às vezes se torna uma pequena fé.
Nós mal conseguimos, perseverar em meio às circunstâncias. E o inimigo muitas vezes vem contra nós com palavras de intimidação. E quando nós ouvimos essas acusações, essas intimidações, às vezes o medo pode ser a resposta natural a elas, mas ele não deseja que nós nos submetamos a elas. E é por isso que nós precisamos nos levantar, nos posicionar. O fundamento da fé, queridos, é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé, o autor e também consumador da nossa fé é Jesus Cristo. E para vencer o medo, o fundamento da sua fé precisa ser forte. Quando Jesus vem à terra, um dos objetivos é manifestar aquilo que nós conhecemos e conhecemos também, descrito em João capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A manifestação de Deus em Jesus é revelar esse amor, é fazer com que você entenda o quanto que você é amado, o quanto que você é querido e desejado por um Pai amoroso. Mas Ele vai além disso, porque Ele não apenas revela o amor, mas Ele revela o próprio Pai. Se você ler aqui, no livro de João, capítulo 14, no verso 6 ao 10, olha o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que se você vê a mim, você vê o Pai. Se você quer conhecer o coração de Deus sobre a sua vida, você pode olhar para Jesus, que Ele vai ser revelação do coração de Deus por você. Pela primeira vez na história, Deus estava se revelando como o Pai. E a maneira que Ele faz isso é através de Jesus. Se você abrir o livro de Hebreus, capítulo 1, você vai ver que a declaração do escritor diz assim, que o Filho, Ele é a expressão da glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Se você vê Jesus, tudo aquilo que não há em Jesus, não pode haver no Pai. Mas tudo aquilo que você vê em Jesus, é a revelação do Pai. Tiago, por que você está fazendo isso? Porque a nossa fé, ela precisa de fundamento. A maneira de você resistir, de você se opor ao medo, de você se opor às circunstâncias que se levantam contra você, são fé bem fundamentada. E a fundamentação da sua fé é Jesus Cristo. E a Jesus Cristo revela o Pai. Então, se o Pai é revelado, você sabe o que esperar do seu Pai quando você enfrentar os dilemas da vida. Quando você enfrentar a sua luta, você não vai se lembrar o que Deus deseja fazer no meio disso. Você não vai pensar isso. Por quê? Porque Jesus já revelou o Pai. Porque Jesus já revelou qual é a vontade do Pai. Então você vai enfrentar as situações com a perspectiva daquilo que Jesus já fez. E isso faz toda a diferença. O livro de João diz, capítulo 10, verso 30, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, isso fala para nós que Deus e o Pai pensam da mesma maneira. Eles são unidos no seu pensamento, até porque eles são um só Deus. Mas perceba, eu e o Pai somos um. Existe unidade na maneira de pensar, na maneira de agir. Então, quando você estiver enfrentando e passar em dúvidas, o inimigo tentar atacar a sua mente com pensamentos, sejam pensamentos de condenação, sejam com pensamentos de destruição, você precisa se lembrar o que Jesus diz a meu respeito.
porque Ele revelou o Pai perfeitamente. E você se apega nas suas palavras, e você se posiciona com elas, e você começa a declarar o que Jesus declarou, e você começa a declarar, sabe, Deus, eu te enxergo como seu filho me revelou a mim, e você se posiciona dessa forma. Se agora eu conheço o Pai por meio de Jesus, amados, o medo não tem mais base legal para permanecer na sua vida. 1 João capítulo 4, verso 16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Perceba o que João está dizendo aqui. João está dizendo, olha, assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Você quer saber quanto de amor que Deus tem pela sua vida? É isso que ele está dizendo, ele está dando a resposta para isso. Ele está dizendo assim, Deus é amor. Então, assim, Deus, quanto de amor o Senhor tem por mim? A resposta dele, eu sou amor. Percebe a profundidade disso? É isso que João está dizendo para você. Todas as vezes que entrarem a dúvida, Senhor, eu estou assim, sentido, machucado, ferido, quanto do seu amor tem para mim disponível? A resposta do Espírito Santo vai ser sempre, eu sou amor. Eu sou amor. E ele continua dizendo, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. E aí ele diz algo que é tremendo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. No amor não há medo. No amor não existe espaço para o temor, para você se tornar cativo do medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Sabe quantas vezes nós passamos por problemas, por situações em que nós olhamos para aquilo que está acontecendo conosco e nos perguntamos, Senhor, será que isso é castigo? Será que eu fiz alguma coisa errada que mereça estar passando por isso? Será que alguma coisa eu errei para que estivesse vivenciando o que eu estou vivenciando isso nesse momento? E Deus revela, por isso que o fundamento da fé é importante, porque ela revela o coração de Deus para você. E a revelação que Deus está te dando é, no amor não há medo, porque o medo supõe castigo. Ou seja, não coloque sobre você o paradigma da punição. Eu te chamei de fora desse lugar, para fora desse lugar. Eu te chamei para entrar na minha presença confiante que os meus braços vão sempre te abraçar. Eu te chamei para quando você entrar na minha presença, você tenha confiança que o meu trono da graça está disponível para você. Eu abri o caminho para que você não seja envergonhado quando você chegar até mim. E às vezes todas essas coisas nos roubam, nos impedem, sabe, de entrar no colo do Pai, sabe, de sermos abraçados nos momentos que precisamos, de sermos encorajados de ouvir palavras que nos lembram quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe, o inimigo, ele fala das coisas que você fez, mas o Espírito Santo de Deus te lembra quem você é. E o Espírito Santo, ele constantemente te lembra e te faz lembrar da verdade de Deus sobre o seu respeito. E ele conclui dizendo, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Nem nisso há mérito nosso. O que ele está dizendo para nós, olha, tudo aquilo que você pode fazer por Deus, só existe porque ele fez primeiro.
Sabe, então não baseie o seu relacionamento na sua capacidade de se conectar comigo. Não baseie o meu relacionamento contigo baseado nas suas obras. Não baseie o seu relacionamento para comigo naquilo que você pode fazer. Mas baseie o seu relacionamento comigo naquilo que eu fiz por você. No meu amor derramado por você. E aí você se achega a Deus e começa a receber desse amor. E você começa a ser amado, você começa a ser perdoado, você começa a ser encorajado por Deus. E Deus te abraça, e Deus te fortalece. E Deus não pede que você faça nada. Apenas receba esse amor. E enquanto você recebe esse amor, enquanto você começa a ser cheio, e quando você começa a transbordar, então nesse momento você começa a amar a Ele. Você começa a transbordar de volta. Você começa a corresponder de volta a esse amor. Deus nos chama para esse lugar, queridos. Para o lugar da aceitação. Para o lugar do abraço. Para o lugar de onde nós somos afirmados por Ele. E a partir daí é que Ele nos transforma de dentro para fora. É aí que nós começamos a olhar a santidade não como um preço a ser pago, mas algo necessário para nós, porque queremos nos conectar ao Deus que é santo. Sabe, as nossas motivações mudam, os nossos desejos são transformados, porque Ele é tão maravilhoso, porque Ele é tão amoroso, porque Ele é tão querido conosco. Porque Ele escolhe, sabe, nos abençoar, nos amar de forma tão abundante, que é inevitável eu não fazer qualquer outra coisa a não ser amá-lo de volta. E é isso que João está dizendo, querido, não seja movido pelo medo, mas seja movido pelo amor. Não seja movido pela acusação, não faça algo para Deus, porque senão alguma coisa. Não faça algo para Deus porque você tem medo de não ser aceito. Deus já te aceitou antes de você fazer qualquer coisa. E é por Ele ter te aceitado e te amado e te honrado e te chamado de precioso que eu quero que você se levante e honre o Pai. Isso que João está dizendo. Como a fé cresce em oposição ao medo. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Perceba que esse versículo não diz por ter ouvido. A fé vem por ter ouvido. Porque às vezes você pode ter estado na igreja a sua vida inteira e ainda assim não ter fé. E ainda assim não conseguir se mover em fé. Porque o ouvir é uma atitude presente. Abraão ouviu de Deus que ele deveria ir ao monte sacrificar o seu filho, e ele pega Isaac, ele começa em direção ao monte, mas quando ele chega lá, foi o ouvir a Deus novamente que impediu de sacrificar o seu filho. A sua necessidade, ou o fato de você ter ouvido sobre Deus, de ter lido sobre Deus, de ter conhecimento das Escrituras, não deve se sobrepor à necessidade que você tem de ouvir o Espírito Santo hoje, vivificando as Escrituras no seu coração. Jesus falava que aqueles fariseus, eles olhavam as Escrituras porque nelas acreditavam ter vida, mas perderam de vista o próprio Salvador, o próprio Filho de Deus. A palavra precisa ser vivificada em nós. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Às vezes nós confundimos que fé não pode ter dúvida. E a fé ela não é a ausência da dúvida, mas é a presença da crença. Porque todos nós passamos por sentimentos de dúvida às vezes. Mas precisa haver no meio de nós a crença, a lembrança daquilo que Deus é, como Ele se revelou para nós, as respostas que Ele tem para nós, para que mesmo em meio aos momentos em que nós oscilamos, que a nossa fé às vezes balança mediante as circunstâncias, nós ainda assim permaneçamos de pé.
O livro de Tiago diz que nós deveríamos nos gloriar nas tribulações, porque é nessa provação da nossa fé, que é revelado quão preciosa é aquilo que carregamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus e cremos nele, mais consistente é o meu posicionamento de fé. Olha o que Gálatas 3, versículo 5 diz: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, ele realiza essas coisas pela prática da lei ou através da fé, pelo qual vocês receberam a palavra. Paulo estava se dirigindo à igreja na Galácia, e ele diz uma palavra muito clara. Ele fala assim: olha, aquilo que vocês receberam, o Espírito, sabe, os milagres que estão acontecendo no meio de vocês, essas coisas aconteceram porque vocês foram perfeitamente obedientes, porque tentaram cumprir todas as regras, ou porque vocês receberam com fé a minha palavra. Quando nós aplicamos a nossa fé à palavra de Deus, então os milagres acontecem. Quando nós aplicamos a nossa fé, nós vemos a Cristo, nós vemos o Pai, nós sabemos o que esperar. E o que a Bíblia fala, que essa é a vontade revelada de Deus. E a vontade é boa, é perfeita e é agradável. Não tem como olhar para Jesus e não perceber isso. Que Ele é bom, que Ele é perfeito e que Ele é agradável. Essa é a vontade de Deus, é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos e reconhecemos quem Deus é, e pegamos a palavra, aquilo que diz, que nos instrui, e aplicamos a nossa fé nela, nós vemos o sobrenatural acontecendo. Nós vemos Deus realizando prodígios, nós vemos Deus realizando sinais. Quantos querem ver as grandes coisas de Deus nesses dias? Então eu quero te encorajar a aplicar a sua fé à palavra de Deus. Por fim, nós rejeitamos o medo, nós fortalecemos a fé e agora nós nos movemos na unção. A gente sempre brinca que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Porque a gente se fala Jesus Cristo, né? Tão frequentemente que às vezes pensa até que Cristo é o sobrenome, né? Mas na verdade, né, nós sabemos que não é. Cristo significa ungido, ou Messias. Jesus, o ungido, né? É um título que aponta para uma experiência. Se Jesus é ungido, é porque Ele foi ungido, certo? É isso que significa o seu nome, ou melhor, o seu atributo. E nós sabemos que Jesus, Ele precisou passar pelo batismo de João, entrar nas águas, ser batizado, e diz ali que então o Espírito Santo desceu sobre Ele como pomba. O Espírito Santo vem sobre Ele e diz que o Espírito Santo o guia para o deserto, mas quando Ele retorna do deserto, Ele retorna no poder do Espírito Santo. Às vezes a sua tentação, na verdade, é promoção. Às vezes a sua tribulação é a sua promoção. É o próximo nível. É onde você vai entrar num nível mais profundo em Deus. Porque, pensa comigo, o Espírito Santo guiando Jesus para ser tentado no deserto. Para passar por um momento de tentação. Porque ele havia ouvido do Pai a sua voz dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E às vezes quando nós ouvimos essas declarações de Deus, sabe, a palavra de Deus, às vezes ela é provada. Então o fato de você saber que você é filho de Deus, não significa que você não vai ser provado nessa declaração. E nós sabemos que a vida é repleta de provações, de tribulações. Provações, tribulações que tentam tirar de você a sua identidade. Que tentam confrontar, será que você é filho mesmo? E foi isso que o diabo fez com Jesus no deserto. Ele falou: olha, se você é filho, então transforma essas pedras em pão. Se você é filho, então se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Se você é filho, você se lançar daqui, porque a Bíblia diz, a palavra diz, que aos teus anjos dará ordem para que não tropece em nenhuma pedra. Então faz isso.
E Jesus responde, né? Não adorarás nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Fala assim, nem só de pão viverá o homem. E ele diz também, finalmente, qual foi a última que eu falei? Vamos, gente, fala aí para mim. Não tentarás o Senhor teu Deus, isso eu falei. Qual é a outra? Nem só de pão viverá, mas isso eu já falei também, mas tem uma outra aí. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então Jesus ele vai e responde, né, ao diabo essas coisas. Mas perceba que ele está sendo provado na sua identidade. Mas depois que ele sai dali, daquele período, ele sai no poder do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Sabe, queridos, quando o diabo vem contra nós, ele pode até pensar que vai nos destruir, mas na verdade ele vai ser feito de bobo, porque Deus há de nos promover. Amém? Deus há de promover a sua vida quando você passar por lutas. Mas perceba, Jesus Cristo ungido. E nós vemos João, o apóstolo João falando que nesses dias tem surgido pessoas, um espírito, acho que a expressão que ele diz já agora, muitos anticristos têm surgido. Perceba que o que João está dizendo é que pessoas têm sido levantadas no espírito do anticristo, que é anti-unção, que é a resistência do inimigo à unção do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a gente perece por não conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. E o inimigo foca as suas energias em rejeitar, em resistir à unção do Espírito Santo. Se Jesus realizou tudo aquilo que ele realizou por causa da unção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, da mesma forma eu e você precisamos nos mover nessa vida debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus ele modelou o padrão para nós, e esse padrão é viver debaixo da unção. A unção que Jesus recebeu, a pessoa do Espírito Santo, foi a capacitação necessária para que ele pudesse viver além das limitações humanas. Então, amados, como receber mais? Como receber mais de Deus? Como deixar para trás o medo? Como nos mover em fé, em progredir na nossa fé, até que venhamos nos mover em unção? Lucas capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus fará o quê? Dará o Espírito Santo a quem pedir. Então a primeira maneira como nós recebemos mais o Espírito Santo é pedindo, é falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-me nessa hora, sabe, sacode o meu coração, transforma a minha vida, derrama da tua unção e enche, me enche, Pai, agora vem, é clamar, é pedir, Santo vem, preciso de ti, é reconhecer essa necessidade. A segunda maneira, consistente com as Escrituras, que dizem ali em Hebreus, que faz parte dos rudimentos da fé, é através da imposição de mãos. Esse primeiro texto que nós lemos de Timóteo diz que os dons que Timóteo deveria acender, eles foram compartilhados por Paulo através da imposição de mãos. Então a segunda maneira como nós recebemos mais o Espírito Santo é através dessa imposição de mãos. Moisés, quando estava no deserto, Deus chega um determinado momento que ele precisa levantar novos líderes. Então Deus fala, eu quero que você chame esses homens e você impõe a mão sobre eles, e eu tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Fala sobre esse compartilhar da unção do Espírito Santo através da imposição de mãos. No livro de Atos você vê consistentemente os discípulos, os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo do Espírito Santo, elas sendo cheias, elas se movendo em novos dons. Então são através dessas duas maneiras que nós vemos o liberar do Espírito Santo.
Gostaria que você se levantasse nessa hora. O Tiago não contou o resto dos leões, né, para vocês. Ficaram curiosos? Quem não sabe, né? Ele esqueceu de contar o final da história. Ele foi a uma cidade, né, nesse lugar, a Alemanha. Quem entende aí de futebol? Aí, Betinho. Qual é o time de futebol que tem em Munique? É Bayern? E qual o símbolo deles? Aí, então, ele estava onde? Na Alemanha. A visão do ano anterior era sobre leões. Então ele começou a ver leão por tudo quanto é lugar. Os leões que ele viu. E no último dia que ele contou que conversou com o cara que tinha vindo a Friburgo, naquele mesmo dia, ele pôde orar pela senhora que estava de vermelho, que ele viu, porque a filha dela não podia ter neném. A mulher estava na última reunião, nos 30 segundos dos 48 minutos do segundo tempo. E ela recebeu a palavra e alguns meses depois, Tiago soube que a menina tinha engravidado. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Ele está contando isso tudo aqui hoje. Não sei se vocês perceberam, um pouco emocionado. Ele também ficou na caverna esses dias. Ele ficou algum tempinho na caverna. Foi muito doloroso o que a gente passou, né? Quem não sabe, depois quiser saber, a gente pode contar. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. E foi através disso que a gente pôde ver o agir de Deus. Tinha momentos que eu encontrava com ele e ele estava extremamente abatido, né? Ele não tinha ânimo de orar, não tinha ânimo de louvar. Ele estava parado, porque nós somos humanos também. Mas o Senhor, Ele usa esses momentos para nos ajudar a crescer. Então tinha hora que eu sentava perto dele e falei assim: Tiago, o Senhor está com a gente, isso é uma tribulação, não vai dar nada, seu exame não vai dar nada. Mas até chegar ao último resultado, que foi essa semana, né? Foi muito mexido, foi muito doloroso, né? Mas nós vimos o poder de Deus, né? Agindo. O Tiago é completamente livre de tudo. Eu vou falar, pode? Não, eu já vou falar. Tá, depois a gente fala que ele não quer que grave. Mas o Senhor está aí, movendo e agindo. Só queria contar dos leões, para quem ficou aí curioso, né? Fiquei esperando ele contar, ele não contou. Essas esposas são uma bênção, né? Nossas auxiliadoras. É verdade, queridos. Muitos momentos foi bem difícil, né? A gente sempre fala que aquilo que a gente ministra ou compartilha são coisas que a gente vive, né? E foram coisas que nós tivemos que enfrentar e aprender a lidar com isso. Sabe, amados, nós falamos no ano passado tanto sobre processos, né? Sobre o processo de desenvolvimento, como que nós passamos por meio de tribulações e coisas desse tipo. Mas tem algumas coisas que quando a gente passa, você assim, nossa, eu acho que eu fui reprovado no teste, né? Mas Deus, como eu falei, a fé não é a ausência de dúvida, mas é a presença da crença. Porque nos momentos mais difíceis, eu conseguia ver o Espírito Santo falando no meu coração, me lembrando da sua palavra. E essas palavras vinham e de repente o meu ânimo, o meu coração, ele se erguia, sabe? Era esse conflito, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, né? E a gente precisa realmente mais e mais da presença de Deus. Amados, nessa noite eu creio que o que Deus deseja para nós é a unção que quebra o jugo.
Sabe, eu creio que se você de alguma forma tem experimentado ou experimentou situações de medo, situações que às vezes te paralisaram, impediram de você continuar caminhando, a unção que quebra o jugo está disponível e você precisa ser cheio do Espírito Santo, e sendo cheio do Espírito Santo, isso vai passar, isso vai ser colocado debaixo, em submissão ao Espírito de poder, de amor e de moderação. Talvez você precise nesses dias romper com algumas mentiras que foram instaladas na sua mente. Talvez situações que você passou, que você pensa que você está sendo castigado ou punido. Talvez por escolhas que você fez que não deram certo. E às vezes a maneira como você encara isso hoje é por essa visão de punição, sabe, de eu estou sempre colhendo, sabe, castigo. E Deus quer te libertar disso também. Deus quer derramar sobre você o óleo de alegria. Não o espírito quebrantado, mas óleo de alegria sobre você. Da mesma forma, talvez você esteja aqui e você tem pedido a Deus por um novo tempo. Você tem pedido a Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu preciso da unção que me capacita, assim como Jesus. Eu preciso da mesma unção que estava sobre Jesus, porque foi só quando ele recebeu do Espírito Santo que ele iniciou o seu ministério. Talvez seja aquilo que você precisa nessa noite. Por isso eu vou chamar o Felipe para estar ministrando aqui um cântico conosco. Mas nós queremos fazer algo diferente nessa noite. Como eu falei, existem duas maneiras que você recebe do Espírito Santo. A primeira delas é pedindo. Mas nós queremos dar a oportunidade